Louve ao Senhor. Aleluia. Louve a Deus Todo-Poderoso. Amados, hoje o tema é o seguinte: através de quem você receba as palavras vivas de Deus. Eu não estou falando no passado, não é através da Bíblia, não. Porque na Bíblia, como onde nós vamos ler agora, no Êxodo capítulo 12, versículo 22 e 23. A tradução da minha Bíblia é de João Ferreira da Almeida. Vamos no assunto. Que Deus seja louvado para sempre, em nome de Jesus. Amém. Diz o seguinte: então, tomai um molho de hisopo, né? E molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aleluia. Louve o Senhor. Aleluia. Agora, amados, presta atenção. Nós acabamos de ler. Por que eu estou lendo esse aqui hoje? Porque no mundo hoje tem uma praga da China, né, que está atormentando o mundo. Mas tem gente que não quer nem saber disso, que não tem nada a ver com isso, que não chega perto. É igual eu que está falando. Por quê? Estou no lugar certo, na hora certa. Onde que está o Cristo? Jesus Cristo, que prometeu que voltará. Todavia, eu falo para vocês aqui que ele já voltou. No nome novo dele. Em nome de His Holiness the Most Honorable Dr. Reverend King, o fundador da igreja Christian Praying Assembly Worldwide. Ele é o último pregador de palavra de verdade de Jesus Cristo. Entendeu? Então, isso é a promessa que Deus prometeu. Já aconteceu. Agora, todo mundo agora, nessa época de praga, fala, Moisés fez isso, bateu o sangue na batente da porta. E diz outro lugar, Números, capítulo 16, versículo 47 e 48, Arão pega cálice de incenso, vai lá no meio do povo que já está morto e no meio que está vivo, para que Deus parar a praga. Sim. E Isaías fala para meu povo, no Isaías 26, versículo 20, para que eles entrem dentro de casa, para que a ira de Deus passar. Sim. Então, nessa geração, quem é que Deus está falando para nós? Esse que é o problema. A palavra de Deus que eu estou falando, eu estou pregando, não estou profetizando, eu não sou profeta. Profeta ainda existe. Mas tem igrejas que falam que não é profecia, cessou. Não, aquelas pessoas perderam o rumo de verdade. Então é melhor votar. Deus jamais parar de profetizar através dos profetas dele. Ele manda a palavra deles, eles mandam para nós. Só que na nossa geração, o Cristo em si já voltou, como ele prometeu no livro de João, capítulo 10, versículo 16, que a segunda vinda dele será para o mundo gentílicos. Tá bom? O mundo gentil. Isso já aconteceu.
É a mesma coisa que está no Hebreus 9:28, que ele aparecerá a segunda vez. A volta dele não é que aquele corpo que subiu vai voltar. Do jeito que os judeus estavam esperando Elias para voltar de céu no corpo e osso, não. O Espírito que tomou Elias na primeira vez, que vai voltar, que ia voltar e tomou outro homem, que já aconteceu entre Elias e João Batista. Deus mandou Elias no nome de João. O novo nome de Elias era João Batista. E os judeus estavam esperando a vinda de Elias, mas Elias chegou no meio deles e mataram Elias. Porque faltou eles de conhecimento de verdade das Escrituras. Porque eles se afastaram de Deus, aí Deus se afastou deles. E faça a coisa deles. Faça a coisa dele do jeito dele. Assim, quando ele prometeu que, sobre esse assunto, ele já falou muito disso. Sobre a promessa de vinda de Elias. Está no Malaquias capítulo 4, versículo 4 até 6. E a promessa se cumpriu no Lucas capítulo 1, versículo 17. Quando o anjo falou para Zacarias, sua mulher gerará filho, você botará o nome nele, João. Ele irá diante de Deus, quer dizer, ele trabalhará para Deus no espírito e virtude de Elias. Então, só Zacarias que sabe que o filho dele é Elias. E Jesus Cristo chegou por causa de falsos ensinamentos. Os apóstolos dele, discípulos, perguntaram a ele: Pai, como que é mais? Você está falando que você é Messias? Cadê Elias que ia vir antes de você? Ele falou que ele já veio. Só que o povo não conhecia. Se você quer dar crédito, é João, o Batista. Mateus capítulo 11, versículo 14 e 15. Depois de falar isso, ele falou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque a incredulidade amarrou todo mundo. Então, aí, se Cristo vai voltar, se Jesus Cristo vai voltar, é aquele Espírito que tomou Jesus depois de 30 anos da vida dele, entrou nele, e daí no Rio Jordão, levou ele para dentro de deserto, alguma coisa assim, dentro do mato. Depois de 40 dias, ele apareceu no Lucas capítulo 4. É isso, né? Versículo 18. E diz para eles que o Espírito de Deus Todo-Poderoso está sobre mim para curar, para pregar, para salvar, para resolver isso. Conforme a profecia de Isaías, no Isaías capítulo 61, versículo 1, o que o Messias ia de fazer quando vier. E foi depois que ele falou: hoje que essa profecia está cumprida no meio de vocês. E naquele dia que Deus falou: esse é meu filho em quem me comprazo. Naquele dia que aquele profeta, Jesus, carpinteiro de Nazaré, o Nazareno, virou Jesus Cristo Salvador, o Nazareno. Carpinteiro fora. Entendeu? Então, ele virou Deus. A gente não adora ele como Deus hoje? Sim, mas na época dele, eles chamavam ele de Beelzebub, cheio de demônios. Esse é radical. Porque o profeta não tem honra na cidade dele, nem no país dele. Tudo isso que eles falaram não tem nada, não tirou nada na autoridade dele. Ele já assumiu a autoridade que Deus deixou para ele, para assumir, que é ofício de Cristo. Então, todavia, quando Deus promete que esse Cristo vai voltar, é o mesmo Espírito que vai voltar. Meu amado, não é o corpo de Jesus que Maria deu à luz no mundo que vai voltar. Não. É por isso que a Bíblia diz: quem não crê que Cristo veio ou virá em carne e osso é anticristo. Mas o mundo agora está esperando anticristo, um grande homem que vai surgir. Não. Eles que são anticristo. Qualquer um que prega que Cristo não vai tocar no chão mais é anticristo. Cristo voltará no carne e osso, mas para nós não ele voltará, ele já voltou há mais que 16 anos. Abre sua mente. É por isso que você está nesse lado do mundo fazendo tudo errado. Homem namora com homem, ainda você se põe na lei. Mulher namora com mulher, você aceita isso? O fim da picada. Desse era de Deus está começando. Agora, para a gente não perder foco, quem é que está falando? Através de quem que Deus fala para o mundo? Não, ele não pode falar com todo mundo, não.
Na época de Moisés, ele falava através de Moisés. Um dia, Arão e Miriam levantou óleo gordo. Deus falou conosco também, irá de Deus explodir. Primeiramente, Miriam, leproso, nela, piam. Isso não é assunto de papai, mamãe ou irmão, não. Aí, Arão se voltou na mãe e humilhou, ajoelhou e adorou Moisés, o irmão dele mais jovem. Por favor, meu senhor. Verdade. Agora ele é senhor. Não é mais para fazer, somos iguais. Nunca. Deus tem uma autoridade máxima na terra. Pode ser o que você for, pode ser general, bispo, ou tem igreja, pastor grande, pregador forte, ótimo. Você não é enviado de Deus. Nem eu. Eu sou pregador. Só isso, pastor. Eu não sou nem profeta. Eu não enxergo nada. Só que eu enxergo a verdade. Deus é verdade. Então, Moisés falou com Arão para ficar no meio do povo e a praga. Para Deus cessar a praga com licença. Aí tudo foi feito e a praga parou. Com quem Deus fala para você hoje? Isso que é o problema. Cadê os pastores grandes que têm 20 milhões, 30 milhões de seguidores? Cadê eles? O que Deus falou? Amado, o único homem que é Deus na terra, que é uma benção para essa geração, não é meramente profeta, não, se chama Dr. Reverend King. O nome completo dele é His Holiness the Most Honorable Dr. Reverend King. Através desse homem que Deus enxerga o mundo. Ele já falou sobre essa praga, que você está espantado em todo lugar agora. 2003 e 2004. Então você está falando que vai bater, então pega sangue de carne de, como que chama? E cobre, sai na rua para que corona não te come. Aí corona vai te morder. Essa palavra foi dada para os judeus que estavam no Egito. Agora com quem você ouça a palavra viva de Deus? É esse homem que vai te falar o que Deus está falando para essa geração. O que Deus falou para essa geração? 2003, que ele falou para nós, na igreja dele, se chama Christian Praying Assembly Worldwide, que Deus está convocando todo mundo para que ele, Dr. Reverend King, imunizar todo mundo. Qual é o programa? O nome do programa é Imunização Divina contra doenças que vêm através do ar ou através de água. E outra, remove de vírus e prevenção. São esses dois programas que ele faz na igreja. O que ele falou sobre essa doença? Ele falou, tem uma doença que vai surgir nesse mundo. Que você aperta a mão, a pessoa vai pegar, contagioso, né? Se abraçar, pega. Imagina quando beija. Aí ele fica falando, não. E ele falou, depois disso, tem outro irmão ou irmã daquela doença que vai surgir depois, que é mais letal do que HIV. É isso aí. Então, não demorou muito, Ebola surgiu. Ebola não aconteceu conosco, porque fomos imunizados. Até hoje, até o último dia da minha vida aqui na Terra. Ebola surgiu e fez obra dela e foi embora. Agora olha, como que chama? Covid-19, coronavírus, que está atormentando o mundo inteiro. É por falta de conhecimento. O mundo quer resolver tudo na casa de Deus. É impossível. É Deus que é o dono do mundo. Não é Big Bang. Entendeu? Então, só esse homem que vai falar. As igrejas fecharam agora. Cadê o poder? E esse homem já lançaram ele na prisão. Juntaram. Porque convidaram ele para unir com eles. Ele falou, não. Eu venho especialmente para fazer obras especiais. Vocês trabalham, eu estou me trabalhando. O resto falou, não. Se você não une conosco, você vai ser morto. E planejaram para matar, mas não deu.
e arrumaram com o governo com tudo, botaram ele na prisão. Ele é nigeriano. Por isso, Nigéria está cabeça para baixo. Até eles foram onde ele está e ajoelhar e pedir perdão. E pensa ele solução. Então, naquele dia que ele começou a fazer esse imunização, ele falou, a porta, esse chamado é para o mundo inteiro. Porque a igreja dele é não denominacional, ele não tem segregação, não. Pode ser um banda, pode vir lá, só crê nele e sai na vida pecaminosa. Nem que você é uma prostituta ou um prostituto, ladrão, bandido, como que chama? O pai santo, o pai de trevas. Vem aí e mude e vê a graça de Deus. Então, o que Deus está falando para nós nessa geração é seja imunizado através desse homem. Não é passar sangue na batente da porta, não. Ou entrar dentro de casa. Não passa. Porque esse também entra dentro, já está dentro de casa. Deus não falou isso, é o governo que está falando isso. Por isso, volte para Deus onde você estiver agora. Sai na vida pecaminosa. Tudo sexo e imoralidade que você está passando nesse mundo, está na hora de parar isso. Tudo matança. Tudo que é ruim que vocês fazem. Os políticos ladrões, bandidos, tenham vergonha na cara. A caminhada apenas está começando nessa vida aqui. Aqui estamos como peregrinos. Então não termina aqui. Então volte para Deus. Volte para o enviado de Deus, que Jesus Cristo nos avisou no João capítulo 6, versículo 29. Crê no enviado de Deus. Na sua geração, porque em cada geração Deus fala através de uma pessoa, um homem. A gente vai falar, não vou adorar, eu vou adorar Jesus Cristo, porque já foi embora. Jesus também foi homem. Ele nasceu homem. O nome dele é Profeta Jesus Carpinteiro, o Nazareno. Até ele virou Jesus Cristo, depois de 30 anos, tá bom? E assim, quando esse Deus vai mandar Jesus Cristo de volta, não é aquele corpo que vai voltar, é aquele Espírito que tornou ele para ser Jesus ou Cristo. Porque é a diferença. Jesus é o nome do corpo. Cristo é Deus que entrou nele, aí se uniram, inseparáveis. Jesus Cristo. A Bíblia diz isso, já tratei isso. Entra aí no Facebook com o nome Ernest Tilde, você vai ver isso. Ou no YouTube com Right Reverend Ernest King, você vai ver tudo isso aí. E não esqueça de dar a joinha para nós. Inscreva para receber novos vídeos. E compartilha com seus amados, amigos, para que eles adequem a vida deles, saiam na vida errada e siga o caminho certo, para que recebam tudo que Jesus Cristo prometeu para nós nessa face da terra. Tá bom, amados? Então é isso. Através desse homem que Deus vai falar para nós, para a gente ter a paz. A palavra que Deus mandou para esse homem falar para o mundo é para que o mundo seja imunizado divinamente pelo esse homem. Aí vai funcionar. Como eu estou agora, nada de coronavírus para mim, nem para nenhum membro da minha família ou nossos membros da igreja, que é fiel para ele. Porque se não é fiel, sinto muito, você está longe de Deus. Você não pode ficar indo para a igreja e todo dia está cometendo adultério, fornicação, roubaria, matança, bruxaria. Você não é membro de Deus. Deus não está aí. Não é que você está dentro da igreja que Jesus Cristo está. 99 das igrejas, Cristo não está aí. Tá bom? Se quer o Cristo, procura a igreja de Cristo, que já está na terra. Ele já trouxe a igreja dele, se chama Nova Jerusalém, que está no Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Está aí. Aquela Nova Jerusalém já desceu, a igreja que vem junto com aquele Espírito. Se chama Christian Praying Assembly Worldwide. Nessa igreja ele cura todas essas doenças. HIV, se você encontra com ele, ele pode falar para você, quando chega na sua casa, abre a geladeira e bebe a água que está aí. Só isso. Você não precisa ir lá, Deus, obrigado, põe essa água. Não, só abre a geladeira e pega a água que está aí e beba. Só isso. É fruto de ventre. Vem. Quando eles planejaram isso contra ele, ele já profetizou 2 anos contra isso. Ele já estava dançando com isso. A igreja dele tinha 6
filiais na Nigéria, uma aqui no Brasil, na 2006. Quando eles fizeram esse contra ele, as filiais de igreja dele agora estão indo para 500 filiais no mundo inteiro. No Brasil já tem mais que 6. E é mais abrindo. Só que o mundo não quer verdade. A gente não vai deixar de falar a verdade. Ele é zero tolerância para o pecado. Então, se você anda, está fornicando, está adulterando, sexuais imoralidades, sinto muito. Você não conhece Deus. E você é homossexual, ou lésbica, ou esses atos ilícitos sexuais. Seu pecado é dobrado, seu castigo é dobrado. Seja no inferno, seja onde for. Então vamos começar a mudar agora. Para que só essa mudança que vai tirar a ira de Deus. Que Deus vai fazer Deus tirar essa praga e outras pragas no mundo. Tá bom, amados? Então, dá joinha para nós. Ok? E compartilha com seus amados e mude a sua vida agora. E inscreva também para receber novos vídeos. Que Deus abençoe vocês enquanto vocês começar a andar no caminho de Deus. Porque se você não anda no caminho dele, não adianta. Pensar não vai repousar em você. Isso é pura verdade. Doer quem doer. Fica na benção de Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.